Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 11 da disciplina Cálculo 3, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Os alunos já estão chegando, vamos lá recepcioná-los? Bom dia para quem já estava esperando. Brenda, Érica, João Lucas, aparecendo ali. Bruna, Rafaela, Daniel. Opa, Daniel aparecendo ali. Paulo chegando. Joia? Quem mais chegou aqui? A Érica também está aqui na sala. Todo mundo animado para a aula de hoje? Natália chegando. Animada sim. Leram o conteúdo da aula de hoje? Sim. Natália falou sim. Érica também respondeu sim. Nayane, Bruna. Beleza. Vou deixar essa tela aqui do lado. A gente colocar a nossa aula de hoje aqui. Hoje a gente vai falar, a sessão. O Iago aparecendo ali. Beleza, bom dia, Iago. Mais pessoas podem aparecer. Por enquanto só temos o quem aqui, ó. Eu, João, Daniel e Iago. Cleverson chegando. Cleverson geralmente aparece também. Então, mais pessoas podem ligar a câmera, ficar aqui para me poder ver Quando eu pergunto alguma coisa, vocês podem fazer um joinha ou não, né? Fica assim mais dinâmica. A Érica aparecendo aqui, beleza? Obrigada, Érica. Aí fica mais dinâmica a aula para me poder olhar na expressão. A Ariane também apareceu aqui, ótimo. Para me poder ver o feeling, né? Ter o feeling da aula, né? Para ver como é que é a expressão de vocês, né? Durante a aula. Hoje a gente vai falar de um tema que a priori vai parecer meio teoria por teoria, mas vocês vão ver que a aplicabilidade desse tema ele vai ser bastante útil no decorrer nas aplicações, na verdade, de integral tripla. A gente estava vendo integração tripla, a gente viu as duas principais mudanças de coordenadas, que é a cilíndrica e a esférica, né, para a integração tripla, onde os volumes de integração, né, o soldo de integração ali, o E, ele tem partes que assemelham a cone e a esferas. Então, quando acontece isso, essas mudanças de coordenada esférica, ela é útil, ou quando tem coisas parecidas com cilindro, né, para coordenadas cilíndricas. Então, hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar de uma mudança de coordenada bem geral mesmo. Bem geral no sentido que eu vou pegar uma transformação qualquer. Logicamente, dentro dessa transformação qualquer, que eu vou chamar de T, a gente vai ver que essa transformação aqui é uma função vetorial, ela vai tomar valores em R2 e vai entregar valores em R2, ok? Então, essa transformação vai passar de um mundo que a gente vai chamar de UV para um mundo que a gente vai chamar de XY. Então, a priori, a gente vai ver esse tipo de transformação no plano, né? Aí depois, o que a gente pode fazer com isso aqui? A gente pode esterilizar. Ou seja, como é que ficaria o caso das coordenadas cilíndricas aplicando nesse contexto? Como é que ficaria o caso das coordenadas esféricas aplicado nesse contexto aqui, ó? Você pegar um ponto aqui e transformar em um ponto aqui, né? Qual é o preço que você paga? Imagina que você tem uma região de integração muito ruim aqui, eu estou falando no caso do R2 aqui para integração dupla. E suponha que essa região de integração aqui é muito ruim, mas se você conseguir fazer uma transformação, você consegue uma coisa bem bonitinha aqui, ó, um retângulo nesse mundo UV, e aí você pode fazer isso, né? Você tem a transformação inversa, que a gente vai pegar o caso que ela é injetora. Então seria interessante você sair desse mundo ruim de calcular a integração e passar por esse mundo aqui mais comportado. E qual que é o preço que você paga ao fazer isso? Então, existe uma métrica que a gente vai definir isso aí como sendo jacobiano. A gente vai terminar a aula de hoje falando a respeito disso. Na aula de quinta-feira a gente vai dar mais detalhe a respeito desse jacobiano. Então, esse jacobiano é uma espécie de métrica que vai pegar esse mundo aqui, talvez todo desorganizado, ruim de se integrar, e transformar nesse mundo aqui mais comportado.
ok? Via essa transformação. Então, a aula 11 de hoje é isso. Eu vou falar de mudanças de variáveis em integrais múltipla. Então, aqui a gente começa com o caso mais simples possível, que é o caso que a gente utilizava lá no curso de cálculo 1, que era simplesmente substituição. Então, quando você tinha uma integral linear, tá vendo? Você pegava e fazia uma mudança de variável e transformava. Até hoje a gente resolve integrais dessa maneira, não é? A gente pega uma mudança de variável, a gente pega essa função aqui de dentro aqui, ó, e chama ela de outra variável, aqui no caso eu chamei g de u, tá vendo? Então, quem que é o dx? O dx, quando você deriva desse lado, você deriva desse lado, então vai ficar o dx, vai ser o g' de u du. Então, você coloca esse aqui, faz o papel do dx, tá vendo? E o G de U faz o papel do X. Então, isso aqui nada mais é do que o teorema que a gente viu, uma substituição lá, integração linear, do curso de cálculo 1. Tá vendo? Você pega até os extremos de integração, a gente troca dessa maneira, tá vendo? Você chama o A exatamente da imagem do C, você chama o B exatamente a imagem do D, pegou um U qualquer aqui, aplica a G, caiu no X, tá vendo? O X é o G de U. Depois aplica o F daqui para cá, e aí você tem a composta, tá vendo? Daqui para cá você tem a composta. Você aplicou primeiro a G, depois aplicou a F. Então aqui você tem a composta. Ok? Então essa aqui era o caso de substituição que a gente viu lá no curso de cálculo 1, para integral linear, né? De uma variável, a função F de uma variável. Agora, o que acontece? Aqui eu coloquei só a título de motivação para vocês. A Bruna aparecendo ali. Bom dia, Bruna. A título de motivação, que seria coordenadas polares. As coordenadas polares, a gente viu que elas são o quê? A gente vai agora para uma dimensão a mais, né? A gente vai para o plano. Então, nas coordenadas polares, a gente saiu do mundo XY, que era o mundo cartesiano, e passamos para o mundo polar, que é chamado R-θ, através dessas 4 equações aqui, ó. Então, o X a gente falava que era isso, o Y falava que era isso, a relação que a gente tinha era exatamente o teorema de Pitágoras, beleza? E o ângulo a gente recuperava o ângulo calculando o arctangente de y sobre x. Por quê? Porque a tangente de θ, nessa ocasião, aí era o cateto oposto sobre o cateto adjacente, beleza? Então, agora o que aconteceu? Aquele mesmo desenho lá, para substituição, a regra de substituição, os meninos aqui na janela, não sei se dá... Ó, quer ver? Correram. Ai, ai, aula ao vivo, é uma beleza, viu? Acontece isso. Então, aqui, ó, como que funciona a mudança de coordenada para integração dupla? Agora eu já tenho uma função de 2 variáveis, tá vendo? E aqui eu vou mudar esse x para r cosseno de θ, a gente viu isso aqui já, né? Mudar o y para r seno de θ, e tá vendo que aqui apareceu um r dr de θ? Lembra que eu falei para vocês da métrica? Então, esse r que aparece aqui, ó, ele é exatamente a métrica que transforma esse mundo redondo aqui, digamos, né, circular, uma espécie de circunferência, nesse mundo retangular aqui, ó, quadrado. Então, daqui para cá, eu peguei, por exemplo, um ponto aqui, um ponto qualquer, ele tem coordenada r-θ. Beleza? Aí eu quero transformar ele numa coordenada xy. Então, quais são as equações que eu utilizo? Vitor chegando. Quais são as equações que eu utilizo? Eu vou utilizar, logicamente, o y como sendo r seno de θ. E vou chamar o x de r cosseno de θ. Então, daqui para cá, eu apliquei a g, tá vendo? E daqui para cá, eu apliquei a f. Então, aqui, ó, esse ponto que chegou aqui desse lado, ele é exatamente isso aqui, ó. É a composta, tá vendo? Eu coloquei a g dentro da f. Então, por isso que ficou isso aqui, tá vendo? A minha g, ó, a g aplicada dentro da f. A g de r-θ, quem que é a g de r-θ? Tem 2 coordenadas, é o r cosseno de θ e r seno de θ. Então, coloquei isso aí dentro da f. Então, agora que a gente entendeu como é que funciona isso aqui na substituição para o caso linear, como é que funciona isso aqui para o caso polar, que é 2 dimensões, eu vou fazer isso agora para uma transformação qualquer. Então, aqui eu vou chamar de T, a transformação,
Então, o meu objetivo é fazer uma mudança de variável, né, do plano UV para o plano XY. Nesse caso aqui do exemplo das coordenadas polares, era exatamente o plano Rθ. Aqui eu estou chamando de uma letra qualquer UV. E como que essa transformação ela vai funcionar? Eu vou falar aqui minha T de UV, ou seja, se eu saio do mundo... Acho que aqui embaixo tem um desenho. Aqui, ó. Se eu saio, eu passei o texto assim de uma vez, eu vou voltar nele ainda só para mostrar o desenho para vocês aqui. É melhor do que eu ficar tentando desenhar medíocre. A palavra não saiu. Medíocreamente, como é que é a palavra? De forma medíocre. Ok? Lá em cima. Aqui tem um desenho mais bonitinho. Então, aqui, tá vendo? Eu tenho esse mundo aqui S, que é o mundo UV, e eu quero transformar no mundo XY, via transformação. E aí eu vou pedir, além disso, que a imagem do U1V1, ele seja um X1Y1. Ele não tenha duas imagens, porque uma transformação ela não precisa ser injetora, concorda? Uma função, você pode, por exemplo, ter elementos distintos aqui do domínio com a mesma imagem, concorda? Uma função pode ter isso, não pode? Ela não precisa ser injetora. Mas se isso acontece, a volta não fica bem definida. Por quê que não fica bem definida? Porque se aqui tivesse dois camaradas, todo mundo vindo nesse aqui, ó, quando você volta daqui para cá, esse elemento aqui teria duas imagens. Isso não é função. Beleza? Essa mãe aqui pode ter dois filhos. Beleza. Agora a volta não funciona, não. Beleza? Tipo, o filho não pode ter duas mães, concorda? É uma só. Então, não pode, essa volta aqui, essa T a menos 1, não estaria bem definida nesse caso. Então, isso aqui não pode acontecer, né? Não pode ocorrer. Então, o que acontece? Aqui eu vou definir exatamente a minha transformação, ou seja, eu vou sair do mundo UV, vou chegar no mundo XY. E como que eu faço isso? Utilizando funções. Lembra que eu chamei o X lá em cima de R cosseno de θ? Chamei o Y de R seno de θ? Então, o R cosseno de θ seria essa função G, e o R seno de θ seria essa função H. Beleza? E o U e o V seria o R e o θ, respectivamente. Geralmente, o pessoal utiliza a mesma notação, a mesma letra, tá vendo? Utiliza um X ao invés de utilizar um G. Utiliza o mesmo Y ao invés de utilizar um H diferente, só para poder deixar em evidência que sua função X agora ela vai depender de U e de V. O Y também vai depender de U e de V. O que eu vou pedir para essa transformação? Eu vou pedir que ela seja de classe C1. O que significa isso? Significa que essas funções aqui, ó, elas têm derivadas parciais de primeira ordem contínua. Derek chegando. Bom dia, Derek. De primeira ordem contínua. Então, como é que vai funcionar a transformação? Então, ela saiu aqui de um subconjunto do R2, tá vendo? E ela caiu no R2 também. Então, a imagem do U1, V1, aplicou a transformação T, caiu no X1, Y1. Lembrando que esse X1 aqui, ele é uma função de U1, V1, e esse Y1 aqui é uma função de U1, V1 também. Beleza? Porque você pega, ó, esse X aqui, ó, ele tem coordenada aqui e tem coordenada aqui, tá vendo? Da mesma maneira, esse ponto que você pegou aqui, ele tem coordenada U1, V1. Então, esse X aqui aplicado, quando você pega essa T e aplica no X1, Y1, aplica no V1, você vai ter exatamente o X, Igor César chegando, você vai ter exatamente isso aqui, ó. O X ele é uma função de 1V1 e o Y1 também é uma função de 1V1. Igual tá aqui, tá vendo? O X é uma função de UV e o Y é uma função de UV também. Tá ok até aqui? Sim? Paulo falou sim. Joinha, joinha, ótimo. Levson, Nayane, Natália, Alicia, Laura. Ok. Então,
aqui, ó, o ponto x1, y1 é denominado imagem, tá vendo? Esse ponto aqui é a imagem desse. Se não existir dois pontos com a mesma imagem, é o que eu tinha falado para vocês dos filhos e das mães, né? Então, essa função, essa transformação, a gente fala que ela é injetora. E se ela é injetora, isso vai ser interessante para a gente definir essa inversa aqui, ó. Ok? Essa inversa vai estar definida. João Pedro chegando. Então, aqui eu tenho a figura que mostra a transformação agindo no subconjunto do plano UV em um subconjunto do plano XY, né? Então, transformo a região S na região R. Então, o que eu comentei para vocês, se ela é injetora, então a inversa está bem definida, tá vendo? Então, é possível você voltar do plano XY, João Marcos. Bom dia, João Marcos. Do plano XY para o plano UV. E como é que você faz isso? Tá vendo? Aqui eu tenho o X dependendo de UV, tá vendo? Tem o Y dependendo de UV. Agora, se você quiser usar a inversa, agora você vai ter que voltar, não é? O que era domínio vai virar contradomínio e vice-versa, não é? Então, agora, o U vai depender de X e Y, né? Porque tá voltando. Tá vendo? O V também vai depender de X e Y. Então, aqui eu tenho outras funções, tá vendo que eu chamei de G grande e H grande? Então, são outras funções. Então, aqui, ó, a título de exemplo, a gente vai ver essa transformação aqui, para ver como é que ela funciona. Essa transformação, ela vai sair de um subconjunto do R2, o V, e vai chegar em um subconjunto, esse aqui é o que eu estou chamando de S, né? E vai chegar no camaradinha que eu estou chamando de R. Como é que ela vai fazer? Ele vai falar que a imagem do X, tá aqui embaixo, né? A imagem do X é dado por U ao quadrado. Lembra que o X depende de UV? Então, aqui eu coloquei uma lei de associação, tá vendo? U ao quadrado menos V ao quadrado. E o Y também depende de UV. Eu falei que é 2 vezes U vezes V. Então, o que acontece? Ele pediu, de acordo com essa transformação, ele pediu para poder determinar a imagem desse quadrado. Esse quadrado aqui, ó, é um quadrado de lado 1. Aqui embaixo tem a figurinha dele, ó. Tá vendo? Esse quadrado aqui de lado 1, ele pediu para transformar em outra região. Não preocupe, por enquanto, com esse formato aqui. A gente vai ver como é que vamos determinar esse formato. Por que que virou o R dessa maneira, né? Porque eu vou utilizar aquelas duas leis de associação lá, né? U ao quadrado menos V ao quadrado para o X e 2 vezes U vezes V para o Y. Então, eu quero encontrar o que acontece com a imagem. A imagem desse quadrado, da fronteira dele, é levado em que figura do plano XY, beleza? Então, eu vou sair aqui do plano UV, tá vendo a imagem desse quadrado? Daqui ele coloca uma seta, duas setas, três setas, quatro setas. Só para você identificar que segmento você está. Então, aqui ele coloca uma seta, duas setas, três setas, quatro setas. Então, vamos ver por que que essa transformação aqui, T, ela levou essa fronteira nessa fronteira. Então, a gente vai dividir, como o quadrado tem 4 lados, então a gente vai dividir em 4 casos, né? 4 segmentos de retas. Vamos ver o que cada segmento, que ele chamou de S1, S2, S3, S4, onde que cada segmento vai levar aqui no plano XY. Gabriel Souza chegando. Então, vamos lá. Tá, então aqui eu tenho o quadrado, tá vendo? O U varia de 0 até 1, o V também de 0 até 1. É um quadrado posicionado lá na origem, né, do plano cartesiano, do lado do primeiro quadrante. Então, a transformação leva a fronteira de S na fronteira da imagem, né? A imagem aqui é o R. Assim, nós vamos fazer o quê? Nós começamos por determinar a imagem dos lados. Aqui, nesse caso, eu tenho 4 segmentos de reta, então eu vou pegar esses SI aqui, com I variando de 1 até 4. Então, o primeiro caso que a gente pegou lá foi o chão aqui, ó. Daqui até aqui. Foi o primeiro caso. Nesse caso aqui, o V
vale 0 sempre, né? Porque está exatamente no eixo do, entre aspas, do x, no eixo do u. E o u varia de 0 até 1. Beleza? Essa fronteira aqui, ó. O v é 0 e o u varia de 0 até 1. Como é que as equações não era x igual a u ao quadrado menos v ao quadrado e y igual a 2 vezes u vezes v? Então, substitui aqui, ó, o v é 0. Então, essa parte aqui morreu. O v é 0, então multiplicar por 0 aqui, ó. Então, por isso que sobrou só isso. Quando sobra só isso, o que acontece quando você aplica a transformação nesse S1 aqui? Concorda que o U varia entre 0 e 1, né? Se o U varia entre 0 e 1, o U ao quadrado varia entre quem e quem? Concorda que o U ao quadrado continua entre 0 e 1? Se você pegar qualquer número e elevar ao quadrado, esse número entre 0 e 1, concorda que o resultado também vai ficar entre 0 e 1? Beleza? E o y é 0, né? O y é 0. Então, o que acontece? Então, isso aqui, ó, deu um segmento de reta no plano XY. O x varia de 0 até 1 e o y é 0. Então, deu exatamente esse pedacinho aqui no plano XY. Então, se você for lá na imagem e dar uma olhada, ó, é exatamente esse pedaço aqui, ó. Então, esse pedaço aqui, ó, é levado nesse. Ficou claro? Para o S1? Sim? Beleza. Agora vamos para o S2. O S2, quem que é o S2? É o segmento vertical, né? Ó, o S2 é o segmento vertical, seria esse segmento aqui, ó. Eu vou deixar o U fixado no 1 e vou fazer o V variar de 0 até 1, né? O V aqui, ó. Ok? Faço o V variar de 0 até 1 e deixo o U fixado no 1. Então, quando lembra da fórmula? U ao quadrado menos V ao quadrado, não era? Como U vale 1, então vai ficar 1 menos V ao quadrado. E aqui era 2 vezes U vezes V, não era? O Y. Então, como eu estou pegando o U igual a 1, então sobrou só 2V. Aqui, se você isolar o V, ó, quem que é o V aqui? Vocês concordam que o V aqui é Y sobre 2? Ok? Eleva ao quadrado, porque aqui tem um V ao quadrado, tá vendo? Quando você eleva ao quadrado, dá exatamente isso aqui, concorda? A expressão do x, 1 menos V ao quadrado, Y ao quadrado sobre 4. Agora, vamos ver a variação. Todo mundo concorda que isso aqui é uma parábola, né? Só que essa parábola aqui, geralmente, a gente tem assim, né? Y igual a alguma coisa de x ao quadrado, né? Para a parábola ficar aberta assim, não é? Nesse caso aqui, eu tenho x igual a b y ao quadrado. Então, quando isso acontece, a parábola ela fica assim, né? Ou assim, né? De acordo com o valor de b, né? Nesse caso aqui, como ela está deslocado de outro valor, então o que acontece? Ela pode fazer isso ou ela pode fazer isso. Que é o que aconteceu, né? Dá uma despoluída aqui. Então, quando você desenha essa parábola aqui, ó, você vai ver que ela vai dar exatamente esse ramo aqui, ó. Na verdade, ela tem a outra parte dela aqui, né, que não me interessa. Beleza? Virado, a concavidade virada para cá. Essa outra parte aqui não me interessa. Então, deu essa parábola aqui. Agora, como é que eu sei a variação do x, né? Vamos dar uma olhada na variação do x? Ó, eu sei que o v está entre 0 e 1, certo? Então, esse camarada aqui, ó, ele está entre 0 e 1. Se ele está entre 0 e 1, concorda que 1 menos uma coisa que está entre 0 e 1 vai ficar entre 0 e 1 também? Ficou meio esquisito o trocadilho, mas ó, pra você ver. Esse V aqui, ó, ele está entre 0 e 1. Então, significa que V ao quadrado também está entre 0 e 1. Se você pega 1 e subtrai alguma coisa que está entre 0 e 1, o resultado vai ficar entre 0 e 1. Ok? Então, por isso que eu vou pegar só aquela parte, só essa parte aqui, ó.
o x tem que estar entre 0 e 1. Beleza? E o y é controlado pela parábola. Tranquilo o segundo segmento de reta, o vertical? Podemos ir para o horizontal lá em cima? O horizontal lá em cima, quem que é? Eu vou fixar, Clebson falou o quê? Eu vou fixar o V no 1 e vou fazer o U variar entre 0 e 1. É esse camarada aqui, ó, voltando aqui, ó. Então, o V está fixado no 1 e o V está fixado no o V está fixado no 1 e o U ficou aqui, né? O U ficou livre aqui entre 0 e 1. Tá. Então, como é que ficam as expressões? Aqui lembra que era U ao quadrado menos V ao quadrado, não é? Então, V ao quadrado aqui é 1, então menos 1. E aqui é 2U vezes V. Então, ficou 2U, né? Porque o V vale 1. Então, aqui, novamente, eu isolo o U em relação... Quem que é o U aqui? Y sobre 2. Opa. O U é Y sobre 2. Eleva ao quadrado, substitui aqui. Então, novamente, sobrou o quê? Sobrou uma parábola. Sobrou uma parábola, beleza? Aí, o que acontece? Agora, vamos ver a variação do x, que é interessante. Observe. O V, ele está entre 0 e 1. Quando você pega uma coisa entre 0 e 1 e eleva ao quadrado, o V não, 1. Quando você pega uma coisa entre 0 e 1 e eleva ao quadrado, vai dar um valor entre 0 e 1, não vai? Positivo. Agora, você pega e subtrai 1. Concorda que esse resultado fica negativo? Entre menos 1 e 0? Sim. Beleza? Então, por isso que o x ficou entre menos 1 e 0 aqui, ó. Tá vendo? Imagina que você pegou o U igual a meio. Pegou meio e elevou ao quadrado. Deu 1 quarto. 1 quarto menos 1, menos 3 quartos. Beleza? É alguém sempre aqui entre menos 1 e 0. Então, por isso que deu essa outra parte da parábola aqui, ó. O x varia entre menos 1 e 0. E por último, esse camarada aqui descendo, né, que é o S4. O S4, eu vou pegar o 0 e o V variando de 0 até 1, descendo, né, na vertical. Então, o que acontece? As equações, vocês lembram que era U ao quadrado menos V ao quadrado. Então, como esse aqui é 0, então sobrou só menos V ao quadrado. O Y é 0, então significa que 2 vezes U vezes V, que é o Y, né? Como aqui eu estou pegando o caso o U igual a 0, então o Y zerou. Então, novamente, aqui, ó, o que acontece? Se o V, ele está entre, esse V aqui, ó, ele está entre 0 e 1, não é? Quando você eleva ele ao quadrado, ele vai ficar entre 0 e 1 também, não vai? Mas só que tem um sinal negativo aqui, tá vendo? Por isso que ficou o x entre menos 1 e 0. Então, ficou um segmento de reta que liga o menos 1, 0 até a origem. Exatamente esse pedaço aqui, ó. O x entre menos 1 e 0 e o y igual a 0. Beleza? Então, observe que quando você roda essa transformação que a gente viu, né? Que pega o v e relaciona em u ao quadrado menos v ao quadrado e 2u vezes v, essa transformação, o que ela faz? Ela pega esse quadrado e transforma nessa região aqui, como é que ele chamou aqui? Parabólica. Região parabólica. Ok? O nome que ele deu. Ficou tranquilo o exemplo? Ótimo. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso que a gente aprendeu agora de transformação e vamos aplicar em um caso de mudança de variável em integração dupla primeiro. E depois a gente vai fazer para integração tripla, logicamente. Então, aqui a gente vamos precisar de alguns elementos lá do curso de cálculo 2. Por que a gente vai precisar? Porque a ideia aqui é a gente vai precisar novamente de plano tangente. Se vocês leram o conteúdo antes da aula, vocês viram que a gente vai utilizar, por exemplo, a aproximação de uma região curva por um paralelogramo, por exemplo.
E os lados do paralelogramo, é natural a gente pegar o quê? A gente pegar as derivadas parciais, né? Que era a ideia de fazer o plano tangente, para poder fazer os lados do paralelogramo. Então, nós vamos começar com um pequeno retângulo S no plano UV. Então, esse camarada aqui, eu coloquei o 0V0 como sendo o canto inferior esquerdo desse retângulo. E as dimensões dele eu chamei de ΔU e ΔV. Então, eu vou pegar uma transformação. Essa transformação aqui é igual a que a gente viu lá em cima. Ela vai sair do plano UV e vai chegar no plano XY. Então, o que acontece? Eu vou pegar o x0 e y0 exatamente como sendo a imagem do camarada que eu fixei lá no canto inferior esquerdo, que é o 0V0. Então, o que acontece? Quem que é esse R de UV que aparece aqui? Isso aqui, mais na frente, a gente vai chamar de parametrização, mas isso aqui é exatamente... Isso aqui faz o papel do X de UV, né? Lembra do X de UV lá em cima? E o Y de UV? Que a gente chamou das funções G e H. Então, isso aqui está na direção I, tá vendo? O X na direção I e o H na direção J. Então, essa função aqui, R de UV, ela vai fornecer a posição da imagem. Ou seja, se eu pego um ponto qualquer na região S, essa R de UV vai jogar isso aqui lá na região R. Então, para você ver, ó, esse vetor aqui ele vai nos fornecer a posição da imagem desse ponto UV. O lado esquerdo, a equação do lado esquerdo, que é essa aqui, ó, de S. Ó, o que acontece aqui? Por que eu fixei V igual a V0? Vamos ter um desenho aqui embaixo, talvez fica melhor, tá vendo? Ó, aqui tá meu retângulo, tá vendo? As dimensões dele, ΔU, ΔV. Peguei o canto inferior esquerdo, peguei minha transformação, falei que a imagem dele é exatamente o x0 e y0. Essa parte aqui, ó, quando você fixa V igual a V0, vai dar esse segmento de reta aqui, não vai? O V igual a V0. Então, quando você... Tá vendo que aqui, ó, o que é isso aqui, ó? Isso aqui é exatamente o R, porque qualquer ponto aqui, ó, ele era dado por R de um V qualquer. Então, agora, se eu pego essa fronteira aqui, ó, essa fronteira aqui é correspondente a essa fronteira aqui, ó. E essa fronteira aqui, o V está fixado no V0, tá vendo? A segunda coordenada fixada. Da mesma maneira, quando eu pego, por exemplo, o 0 aqui, ó, eu tenho esse segmento. Esse segmento é levado nessa outra fronteira aqui, ó. Tá vendo que agora o U está fixado no 0? Aí você fala, mas por que você fez isso, né? Porque agora eu vou querer saber o seguinte, como que eu vou determinar, aqui, ó, da mesma forma, a equação do lado esquerdo, quando você fixa o 0 aqui que eu falei para vocês, né? Então, eu vou ter essa outra fronteira aqui, ó. Tal. Então, agora o que acontece? Eu vou calcular os vetores tangentes, porque eu vou querer construir um paralelogramo aqui sobre essa região azul, para me poder fazer a aproximação linear. Então, o que acontece? O vetor tangente nesse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, ó, x0, y0, então eu vou ter um vetor tangente aqui, não vou? E vou ter um vetor tangente aqui também. Quem que é o vetor tangente? Vocês concordam que é exatamente as derivadas parciais? Que a gente viu lá no curso de cálculo 2? Ó, aqui é a derivada de G, tá vendo? Isso aqui é aplicado no ponto 0V0. Isso aqui é a derivada parcial de G em relação a U, tá vendo? É a derivada parcial de R. Esse aqui é o RU, né? A derivada parcial de R em relação a U no ponto 0V0. Então, deu o quê? Deu a soma aqui, tá vendo? A função, esse aqui seria o X e isso aqui seria o Y. A função H faz o papel do Y, a função G faz o papel do X. Então, a derivada parcial de G em relação a U, mais a derivada parcial de H em relação a U, que é exatamente isso aqui, ó. Agora, para outra, para o outro lado, né? Para o outro lado, então eu tenho um RU apontando para cá, e para esse lado daqui eu vou ter um RV. Que seria o quê? A derivada parcial em relação a V, não é?
quando você pega o U constante? Então, quando você pega o U constante, você vai ter o quê? Vai ter a derivada em relação a do X. Quem que é o X? É o G, né? Quem que é o Y? É o H em relação a V. Então, ó, aqui tá, ficou mais claro, né, no desenho. Ó. Quem que é esse A e quem que é esse B aqui do desenho? Então, nós podemos aproximar a região R, lembrando que esse R aqui, ele é exatamente a imagem do S, não é? Pela transformação. Então, como é que a gente vai aproximar essa região R? Essa região R, a gente vai aproximar ela pelo paralelogramo. E quem são os lados do paralelogramo? A e B. Como que eu determino esse A e esse B? Vocês concordam que se você pegar esse... Quem que é esse ponto aqui, ó? Esse ponto aqui é o R de U0, V0. Esse ponto aqui, ó, o que que aconteceu? O U0 ficou fixo, não ficou? E você saiu do V0 e foi para um V0 mais delta V. Lembra que as dimensões aqui era delta V e delta U? Da mesma maneira, aqui, ó, quem que é o A? Você saiu do, tá vendo agora, o V0 ficou fixo, tá vendo? O V0 ficou fixo, e você saiu do U0 e foi para o U0 mais delta U. Ok? O A e o B. Subtração de duas coordenadas para fazer o vetor. Sim ou não, gente? Ok. Então, o que acontece? Mas como que eu determino essa subtração aqui, ó? Isso aqui você subtrai utilizando o quê? Utilizando a definição de derivada parcial. Ó, lá no curso de cálculo 2, a gente viu que as derivadas parciais era quem? Não era exatamente esse limite aqui, ó. Você pegava, deixava o V0 fixo aqui, saía de U0 mais delta U, menos U0, dividido por delta U, quando delta U tende a zero. Não era isso a definição de derivada parcial? Então, vocês concordam que se eu tiro o limite, eu posso escrever esse numerador aqui, ó, aproximadamente como esse camarada vezes esse, multiplicando cruzado? Ok? Beleza, gente? Tira o limite aqui da história e multiplica cruzado. Tá vendo? É o que é acontecendo aqui. Aproximadamente esse camarada aqui, ó, multiplicando a derivada parcial lá do outro lado, que eu tô chamando aqui de RU. Da mesma maneira, a derivada parcial em relação a V, tá vendo? A definição era essa. Se eu elimino o limite, então eu posso multiplicar esse vezes esse, tá vendo? Então, o vetor A e o vetor B não era exatamente esse numerador, essa subtração? Ok, gente? Então, olha o que aconteceu. Esse camarada aqui, cadê? Eu chamei o A. Esse aqui é o A, tá vendo? Esse aqui é o B. Então, o B eu posso escrever como sendo delta V aproximadamente, né? Como sendo delta aproximadamente para a região R, essa azul aqui de baixo. Para a região azul, para a região verde aqui de cima, ele é exatamente igual o RV vezes o delta V. Para o paralelogramo é exatamente igual. Mas para essa região azul que eu estou querendo lá no fundo, ele é aproximado. Beleza? Porque eu não estou considerando o limite. Então, a gente utiliza para a gente calcular essa área aqui. A gente viu lá em Gaal que como que a gente faz para calcular a área do paralelogramo? Basta a gente fazer o produto vetorial. Não era isso? Pegar a norma do produto vetorial entre os dois vetores envolvidos, do paralelogramo, né? Os lados do paralelogramo. Então, quando você pega isso aqui, ó, esse camarada aqui, o delta U e o delta V são números, pode sair para fora. Você tem esse vetor, você tem esse vetor. Esse vetor aqui, como ele está no plano, tá vendo? A gente coloca a terceira coordenada aqui, é a coordenada do Z, né? Desse vetor das derivadas parciais é como se fosse zero. Beleza? Faz o produto vetorial, então quem que vai sobrar? Vai sobrar esse bloquinho aqui, ó. Esse bloquinho aqui na direção K. Concorda? Quando você faz o determinante aqui do produto vetorial? Porque vai ficar zero na direção I, mais zero na direção J, e mais esse bloquinho aí na direção
K, que é o que sobra aqui, não é? Aí, o que acontece? Aí você pode perguntar, por que você trocou a ordem aqui, né? Ó, pra você ver, aqui eu tenho dx, esse aqui é igual, né? Esse aqui está no mesmo lugar, esse aqui está no mesmo lugar. Agora, esse pessoal aqui está trocado, não tá? Faz diferença trocar? Na multiplicação? Não, né? Quando você faz o determinante aí, continua a mesma coisa. O que eu fiz? Eu peguei a transpor matriz, beleza? Então, acontece. Esse determinante que aparece aqui, ó, ele fica dessa maneira porque fica melhor para você lembrar. O que você está fazendo? Você pegou esse camarada aqui, você pegou as variáveis x, y e transformou nas variáveis u, v. É o que aconteceu aqui, tá vendo? Essas derivadas parciais. Então, o que você fez? Você entrou aqui na primeira linha com as derivadas de x em relação a u e de x em relação a v. Por isso que eu mudei para ficar tudo x aqui, né? Na primeira entrada. E aqui, na segunda, o que você fez? Você pegou a derivada de y em relação a u e depois... Vou trocar a cor aqui. Você pegou y em relação a u e depois y em relação a v, tá vendo? E colocou aqui. Beleza? Esse camarada aqui, a gente dá o nome de jacobiano. Lembra do R, dr, dθ, lá das coordenadas polares? Sim. Ó, só efeito de curiosidade, ó, para você ver, ó. Imagine que você tem o x igual a r cosseno de θ, o y igual a r seno de θ. E aí você vai querer mudar de x, y. A gente vai fazer isso na próxima aula para r θ. Então, o que você vai fazer? Você vai derivar x em relação a r e dá quanto? Quanto, gente? Cosseno de θ. Isso, cosseno de θ. Derivar x em relação a θ. Tô ouvindo, não. menos R seno. Menos r seno. Beleza? Conservei o r, a derivada do cosseno é menos seno, não é? Θ. Vou derivar y em relação a r, para colocar aqui, na primeira entrada aqui. Dá quanto? Seno. Seno. Vou derivar agora o y em relação a θ. Dá quanto? Cosseno. R cosseno. R cosseno. Calcula esse determinante aqui. Dá quanto? R cosseno ao quadrado. Menos com menos dá mais. R seno. Opa, minha caneta tá falhando, viu? Nossa, Deus. Deu quanto? R Seno ao quadrado. Isso. Posso colocar o R em evidência? Não posso? Exato. Nossa, a caneta tá horrível. Acabou a folha aqui. É R cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Deu quem? R. Lembra do R dr dθ lá? Então, aquele R, na verdade, é essa métrica, essa norma que eu estou corrigindo para transformar aquela coisa redonda naquele mundo quadrado, lembra? O quadradinho de r θ? Sim. Aí saiu do círculo, do plano XY, e fomos para o quadrado, quadrado não, retângulo, né? Não significa que o R tem que ser igual a θ. Para um retângulo no plano r θ, beleza? Então, essa vai ser o objetivo. Logicamente, a gente viu como funciona para integração dupla, né? Mudança de variáveis e integração dupla. Então, o que acontece? A gente vai ver esse exemplo de coordenadas polares na próxima aula e a gente vai ver depois para a integração tripla como é que funciona, por exemplo, o jacobiano para coordenadas cilíndricas, para coordenadas esféricas, né? Então, por que, logicamente, a primeira vez que a gente viu o curso, a gente estava falando o quê? A gente pegou e simplesmente utilizamos a definição
na força bruta mesmo, utilizando as cunhas esféricas, olhando aquele volume lá daquela cunha esférica como sendo a multiplicação das 3 dimensões, analisando o que poderia ser cada uma das dimensões, né, utilizando o ângulo e o segmento de arco de circunferência, né, para saber qual é o valor de cada dimensão. Então a gente fez dessa maneira. Agora a gente vai dar uma segunda interpretação de como encontrar, por exemplo, aquele ρ ao quadrado seno de φ, que seria o quê? O volume daquele dv das coordenadas esféricas. Então, como que a gente vai fazer isso aqui, utilizando essa luz que a gente viu na aula de hoje, de utilizarmos essa transformação, entendeu? Para coordenadas, para mudança de coordenadas e integração tripla. Então, uma dos próximos capítulos, né, uma das coisas que a gente vai discutir vai ser isso. Tranquila a aula de hoje? Valdomiro, eu não entendi muito bem a aplicação da aula de hoje. A gente saiu de uma região retangular e fomos para uma região parabólica. Não seria mais difícil de integrar nessa região? Então, o que acontece? Essa transformação aqui, o que acontece? Se você tem, logicamente aqui eu só dei para vocês isso aqui, ó. Eu dei para vocês, cadê? Aqui, ó. O T de UV é exatamente, esse aqui é o X e esse aqui é o Y. Então, na verdade, o que você tem, na verdade, Cleves, é o contrário. Você sai da região parabólica, que é do XY, e vai integrar usando essa transformação aqui do XY. Lembra que tem a T a menos 1? Que é a inversa? Então, no fundo, se você fosse fazer uma integral nessa região aqui, ó, R, você pode migrar para essa região S aqui, utilizando o T a menos 1. Logicamente, você vai fazer o que é mais fácil, né? Então, basicamente, seria o contrário, né? A gente sair dessa região mais difícil e ir para... Mais fácil, sempre dessa maneira. E qual que é o preço que você pagaria aqui nessa história aqui, dessa transformação? Você teria que calcular o jacobiano da mudança de variável. Ou seja, esse camarada aqui, dessa transformação aqui, Vitor, que eu estou fazendo agora? Então, aqui o que acontece? Você tem o x igual a u ao quadrado menos v ao quadrado e o y como sendo 2uv. Então, o que acontece? Você vai derivar x em relação a u. Quem que é a derivada do x em relação a u? 2u. Deriva o x em relação a v, menos 2v. Deriva o y em relação a u, 2v. Deriva o y em relação a v, 2u. Faz o determinante aqui, ó. Vai dar 2, 4u ao quadrado, mais 4v ao quadrado. Ok, Vitor? Aí vai depender o quê? Logicamente, você está calculando uma integral de f de x, y, dA, né? Sobre uma região D. Então, vai depender quem que é essa função f aqui, quando você coloca o x de uv dentro dela, vírgula, y de uv dentro dela, e aí esse dA aqui, ó, você vai trocar exatamente por esse camarada aqui, ó. Vai ficar a integral dessa coisa aqui, ó, sobre uma nova região, sei lá, detil. E aqui você vai colocar o 4u ao quadrado mais 4v ao quadrado. du dv, exatamente. du dv. Mas dependendo, Vitor, dependendo da lei de formação da F, entendeu? Talvez não fica muito feio, não, quando você pega o F de x de uv e y de uv, talvez é alguma coisa que depende de 1 dividido pela a soma dos quadrados, talvez cancela, entendeu? Com o jacobiano. Então vai depender de cada situação, entendeu? Mais alguma dúvida da aula de hoje? Então, por hoje é isso. Até quinta, para quem é de cálculo 3, e até amanhã, para quem é de EDO. Amanhã, EDO, nós vamos continuar falando de sistemas lineares.
Beleza, valeu, Vitor. Tchau, Laura, Bruna, até amanhã. João, Érica, Gabriel, Brenda, Daniel, tem mais? Alice, Ariane, Cleverson, Nayane. Bom, por hoje é isso, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações porque toda terça e toda quinta teremos aula nova no canal. Até mais!